Diante do perigo que sentia o acampamento grego, das fogueiras que se espalham pela noite como estrelas no céu, com seu fogo que ameaça queimar as naus gregas, anunciando uma derrota com o auspício dos deuses, Agamenon não consegue dormir. Bem-vindos a mais um desafio de leitura. Hoje, no dia 106, com leitura de 30 minutos por dia, nós lemos o canto 10 da Ilíada, A Noite Infausta. Fazendo uma breve recapitulação de nossas leituras, desde o início do nosso desafio, nós lemos aqui, primeira obra, a Teogonia, segunda obra, Trabalhos e Dias de Hesíodo, terceira obra, uma obra nacional, Dois Irmãos, quarta obra, Os Cadernos de Laurent Malthe-Briguer. Na verdade é o inverso, Os Cadernos de Malthe-Laurent-Briguer. Quinta obra, uma ficção científica da boa, O Homem Demolido. E o mestre do horror cósmico, H.P. Lovecraft, O Caso de Charles Dexter Ward, uma obra interessantíssima. Acompanhe aí nos demais vídeos do canal. Vamos ao canto 10 da Ilíada. Nós levamos 9 dias para ler 12 páginas. Insone, Agamenon decide procurar os conselhos do sábio Nestor. Igualmente, Insone encontra-se Menelau, remoendo-se de remorso por talvez vir a ser a causa da queda de todos os aqueus. Enquanto Agamenon se veste de uma pele de leão, talvez buscando esconder o seu medo, Menelau se veste uma pele de leopardo e parte para a nau de Agamenon, onde encontra o irmão e o questiona se ele pretende, àquela hora da noite, mandar um espião em uma missão suicida até o acampamento troiano. E era intenção do Rei dos Reis manter aquela missão, ou se ele a aceitou pela sugestão do irmão, o fato é que isso é o que será feito. Agamenon incumbe o irmão de ir buscar Ájax e Idomeneu e encontrá-lo junto aos sentinelas da muralha. Mas antes que o irmão parta, ele faz um alerta que eu vou ler nas palavras de Odorico Mendes. Grita e alerta, nomeia em honra a todos, seus pais e estirpe. O tom de orgulho evita. Uma orientação bem curiosa vinda de Agamenon, acostumado que é a menosprezar os demais reis. Nisso Agamenon se dirige até a tenda do sábio Nestor e o encontra dormindo, com as armas postas ao lado, mas imediatamente, ao adentrar sua tenda, o sábio acorda do sono e indaga quem adentra a tenda dele. E Agamenon se identifica e então passa a, a contar suas dores e frustrações a Nestor. Ele diz que é o homem mais fustigado por Zeus, que o seu coração palpita e suas mãos tremem, e que ele não consegue dormir. Ele está dizendo, na verdade, é que ele está sofrendo de uma crise de pânico e ansiedade. E a pretexto de verificar se as tropas da guarda da muralha estão em alerta, convida o sábio Nestor a fazer a inspeção. Nestor ainda lança algumas palavras de conforto a Agamenon. Diz que os planos de Heitor não sairão exatamente como ele pretende, e que os planos de nenhum homem acontecem conforme planejado, e que basta
A vontade de Aquiles de retornar à batalha e a sorte de Heitor mudará instantaneamente. Nestor se dirige até a tenda de Diomedes e encontra o rei dormindo ao relento com seus soldados. Ele acorda Diomedes abruptamente, dá um chute no calcanhar de Diomedes, ao que Diomedes se espanta ao ver o sábio Nestor àquela hora da noite, acordado, perguntando ao velho ancião se ele não teria um filho mais jovem que pudesse sair àquela hora da noite para acordá-lo. O ancião responde que a gravidade do momento exige o esforço dele. E nas palavras de Nestor, ele diz: já que tu te preocupa tanto com o meu cansaço e com a minha idade, vai chamar os demais chefes para reunião com Agamenon nas muralhas. Ao que Diomedes atende prontamente, vai chamar os chefes e eles se dirigem até as sentinelas, que são encontradas em estado de alerta máximo, como cães pastores que vigiam enquanto o lobo espreita as ovelhas. Reunidos, eles saltam o fosso, se deslocam para além da proteção que eles têm, exatamente até o ponto onde Heitor tinha avançado contra os aqueus e retornado ao anoitecer, e se reúnem ali. E Agamenon coloca diante de todos ali qual é a sua intenção. Ele quer que alguém mais corajoso se voluntarie a ir até o campo inimigo espionar atrás de informações se os planos de Heitor é avançar em direção aos aqueus ou recuar para Troia. Diomedes é o primeiro a se voluntariar. E ele diz que, caso ele tivesse a companhia de uma segunda pessoa, a missão poderia ser muito mais bem sucedida, visto que dois conseguem ver melhor do que um, e enquanto um falha, o outro cobre o erro do primeiro. E Agamenon pede para que o próprio Diomedes escolha quem é que vai acompanhá-lo, ao que ele escolhe Odisseu. Escolhido os dois batedores, eles partem até o acampamento inimigo. O que Agamenon e os aqueus não sabem é que no campo troiano, Heitor também faz planos de mandar o seu espião até o acampamento aqueu, até as naus de Agamenon. Quem se candidata a essa empreitada é um sujeito chamado Dolon. Não casualmente, seria uma palavra derivada de dolo, algo que é feito de caso pensado. Esse Dolon, ele diz que ele faz essa missão de espião para procurar informação dos aqueus e que ele quer em troca, em pagamento, os cavalos e as armas de Aquiles. E prontamente Heitor concorda. É claro que isso é uma falsa promessa, porque ele não tem posse das armas e nem dos cavalos de Aquiles, e o Dolo parte para o acampamento inimigo, vai fazer sua espionagem. Mas no meio do caminho, ele é avistado primeiro por Diomedes e Ulisses. Corrigindo, por Diomedes e Odisseu. Eles deixam que o espião inimigo avance um pouco em direção ao acampamento aqueu, em direção às muralhas, para que ele não tenha rota de fuga quando ele perceber que vai ser perseguido. E é o que eles fazem. Deixam ele andar um pouco adiante e correm atrás dele. Como ele não pode retornar, o caminho dele está bloqueado, ele corre, mas ele é surpreendido, é capturado, é interrogado pelos dois e ele pede pede clemência, diz que vai pagar um grande tesouro, que o pai dele tem riquezas, e ele entrega todo o plano estratégico dos troianos. E a informação mais importante que ele entrega é que perto dali
Um rei da Trácia tinha chegado trazendo é, cavalos brancos muito impressionantes. E esse Dolon, ele não tem nem chance de continuar falando, da feita que ele dá as informações que Diomedes quer. Diomedes corta a garganta dele e parte em direção ao acampamento trácio. Diomedes encontra o rei Trácio dormindo e mata ele juntamente com os seus soldados, eles são um número de 13, e rouba os cavalos, que são descritos aqui como cavalos brancos como a neve. E ao que ele é meio que alertado por Atena de que ele deve retornar imediatamente, porque os outros deuses já estão agindo em, em favor de Troia. E os dois retornam ao acampamento, sujos, cheios de sangue, se limpam e, e a volta deles é comemorada. Nestor se impressiona com a qualidade dos cavalos, dizendo que eram animais que só poderiam ter sido entregues pelos deuses a eles. E eles fazem as oferendas aos deuses, se limpam e se alimentam. E aqui o canto 10 se encerra. Agora eu gostaria de fazer algumas observações sobre esse canto. O canto 10 ele é muito diferente dos demais cantos da Ilíada. Aquela honra guerreira que se manifesta diante dos olhos de todos, diante do desespero, ela é deixada para trás e é partido para uma espécie de guerra suja, de espionagem e de traição. Essa honra guerreira ela é abandonada diante de todo esse desespero que os aqueus estão passando aí, na iminência de ter suas naus queimadas e destruídas. E dois pontos importantes que eu acho interessante ressaltar. O primeiro é com relação ao que a necessidade pode, como a necessidade pode fazer o homem engolir o próprio orgulho. O Agamemnon, acostumado a ser o rei entre os reis e se gloriar diante de todo mundo e querer diminuir o, os demais, ele, ao orientar o irmão a procurar Ajax e Domedeu, ele faz aquela observação lá, olha, evita o tom de orgulho. É só quando a água baixa que a gente vê quem tá tomando banho nu. E a ironia desse capítulo é que justamente Diomedes e Odisseu, aqueles dois que foram que Agamemnon tenta humilhar no canto 4 quando as tropas estão se deslocando para a batalha lá, e ele fala pro Odisseu: Ah, Odisseu, por que tu tá indo por último quando nos banquetes tu é sempre o primeiro a, a, a aparecer? E recebe uma resposta atravessada lá do Odisseu. Ele humilha Diomedes também, dizendo que o teu pai era mais guerreiro do que tu. E Diomedes, sem falar nada, no canto seguinte, no canto 5, ele demonstra o seu valor, não com as palavras, mas com os atos. São justamente esses dois heróis que no passado Agamemnon menosprezou, são os dois que se apresentam para a empreitada mais perigosa, eu acredito que já foi feita até então, que é, que é uma missão que é feita motivada pelo desespero. E eu acho que nós podemos ficar por aqui. Eu tentei ser mais sucinto nesse canto, mudei um pouco o formato da minha gravação e eu espero que vocês gostem. Encontro vocês no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.